Quando nós construímos um personagem no cinema, na televisão, nós cravamos a trajetória dele, cravamos os pontos de mudança daquilo que acontece na vida dele, ou seja, no roteiro da novela, no roteiro do filme. Nós sempre tocamos em pontos específicos que nós acreditamos que isso ia gerar transformações na pessoa. Nós nos transformamos aos poucos, né? Determinadas influências vão causando em nós os pontos de transformação, até que nós vamos nos transbordando, até que esses pontos vão se juntando e nós transbordamos numa nova pessoa, num novo ser humano, uma pessoa com novos entendimentos, com novos conhecimentos, com reações emocionais diferentes. Nós vamos passando por esse processo de transformação que muitas vezes para todos nós é imperceptível, que muitas vezes para todos nós não vamos nos apercebendo dos pequenos detalhes que vão transformando a todos nós por dentro. Então é como uma casa que está sendo construída tijolo por tijolo. Enquanto você está ali levantando um tijolo, outro tijolo, você nem vai percebendo muito as transformações. Depois, quando você olha o momento em que você estava ali no trabalho da fundação, que é aquele trabalho de base da casa, e depois você olha a casa já com as paredes levantadas, com o telhado, você fala, nossa, rolou uma baita transformação aqui nessa casa. Com a gente acontece da mesma forma. Pouquíssimas coisas, detalhes, minúcias, o universo vai promovendo para cima de você, para que você possa ir se transformando. Essa pegada nós pegamos lá nos roteiros que nós fazemos, em conversa com os atores, com as atrizes, a gente vai apontando determinadas coisinhas que vão promovendo as mudanças no personagem, até que ele chegue num ponto da história em que ele já esteja com uma transformação mais visível. É assim que acontece nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando geralmente nós pegamos falas, textos que outros personagens dão para aqueles personagens e que a gente fala, ó, aqui você se liga, porque isso é importante para você poder iniciar um processo de transformação. Isso aqui te faz pensar, isso aqui te faz sentir diferente, isso aqui te gera um pensamento e um sentimento que até então não haviam sido trabalhados dentro de você. Então, quando nós escutamos coisas das pessoas, muitas vezes, algumas coisas que nós escutamos geram dentro de nós pensamentos e sentimentos que, de alguma forma, vão mexer em locais dentro de nós que vão iniciando ou alimentando o nosso processo de transformação. Por exemplo, se uma pessoa, algum de vocês, vai no médico, tá? Ele chega lá no médico com um problema pequeno, né? Ele tá com um pequeno problema só para resolver lá no médico, uma dor no cotovelo, uma dor aqui no ombro, um negocinho menor, uma coisa pequena que você jura que o médico vai chegar lá, vai te receitar alguma coisa e vai te mandar para casa um remédio ou qualquer coisa parecida e você vai se livrar do problema imediatamente. De repente o médico te passa um diagnóstico que é um negócio assim monstruoso, que vai exigir de você uma cirurgia, que você tem que fazer um negócio muito pesado, que é algo muito mais profundo, que você vai ter que mexer em lugares e locais do seu corpo que você não imaginava mexer, fazendo cirurgias complexas em órgãos complexos, e você sai do médico completamente apavorado, completamente apavorada. Você sai de lá pensando em 500 coisas, o que está acontecendo com a sua vida, de que forma isso foi acontecer, mas será que isso realmente é uma realidade? Será que ele está falando a verdade? Será que não está? Aquilo mexe emocionalmente com você. Dependendo de como você está, o seu estado emocional, a sua vida, né? Dependendo de como você está equilibrado ou não na sua vida, aquilo pode mexer de uma forma muito complexa com você, levando consequências adiante por dias, ou simplesmente aquilo você pode encarar aquele diagnóstico mais pesado com uma extrema serenidade, com uma extrema tranquilidade, ou ficar no meio do caminho, ou seja, você sair um pouco apavorado, apavorada, né, do médico, e depois você ir serenando, você ir se tranquilizando, né, e tendo calma para poder olhar com distanciamento, né? Se uma pessoa serena escuta um diagnóstico terrível, achando que ia escutar só receber uma receita de um remédio,
né? Ela simplesmente, tranquilamente, ela vai conseguir enxergar a situação de uma forma mais tranquila. Aquilo vai mexer pouco com a pessoa. Porém, se a pessoa está num estado emocional mais delicado, se a pessoa está atravessando um momento mais difícil na sua vida, se a pessoa está numa vibração mais nervosa, mais tensa, ou uma vibração mais negativa de sua vida, aquilo pode ser a gota d'água que faltava para transbordar aí o copo emocional da pessoa. Ou seja, ela começa a pensar 500 coisas, ela começa a entrar numa vibração mais profunda ainda do que ela já estava. Isso vai transformar essa pessoa, transformá-la para uma forma, para um lado, né, negativo, né, para um lado difícil. Porém, uma pessoa serena que escutou o mesmo diagnóstico e reagiu com uma tranquilidade, aquilo também de alguma forma vai alimentar algum processo de transformação nela, pelo fato dela ter entendido de que forma serena ela pode receber uma notícia terrível, uma notícia drástica, e não ter se balançado completamente ou simplesmente reconhecer a forma como ela se sentiu e conseguir, de algum jeito, dominar, tranquilizar seu corpo, seu coração, seus sentimentos, né, para que ela possa responder de uma melhor forma aquilo que aconteceu. Quando uma pessoa que você conhece fala algo para você, em que você se liga naquilo, e que de repente aquilo mexe com as suas emoções, de alguma forma te faz pensar diferente, de alguma forma te faz sentir diferente, você está sendo trabalhado pelo universo, ou sendo trabalhada pelo universo, para que você vá mudando ou gerando novos pensamentos e novas formas de sentir que vão entrar, que vão mexer aí no seu processo de transformação. Situações que acontecem na sua vida, extremamente corriqueiras às vezes, ou extremamente fora de contexto habitual, também geram transformações dentro de você. Assim, nós vamos aos poucos nos transformando. Assim, aos poucos, nós vamos recebendo influências do mundo externo, né, de pessoas ou de acontecimentos que estão aí cerceando a nossa vida, e assim nós vamos nos transformando, dependendo da forma como você está se sentindo, dependendo da forma como está a sua vida. Essas transformações são mais bruscas ou menos bruscas, mais suaves, mais dominadas ou menos dominadas. Você acaba sendo levado ou levada para lugares que muitas vezes você não gostaria de ir, certo? Mediante influências de fatos ou de pessoas que se aproximam de você, ou simplesmente você consegue serenar e tranquilamente absorver melhor o que aquele fato quer te dizer, o que aquela pessoa está querendo te dizer, e assim você continuar num processo de transformação, porém mais tranquilo, mais suave, mais harmônico. O fato é, o universo, ele atua como um roteirista para cima de você. Ele vai ficar o tempo inteiro te pondo em situações, apresentando situações para você, botando pessoas no seu caminho que vão te falar coisas que muitas vezes vão te tocar de uma forma diferente, falando, te pondo, de certa forma, num encaminhamento absolutamente preciso, porque sabe o universo o ponto em que você precisa ser transformado, em que você precisa ser transformada. E isso depende, obviamente, do nível em que você se encontra de evolução, crescimento e aprendizado na sua vida. Quanto mais você está buscando esse crescimento, quanto mais você está buscando este conhecimento, esta percepção e esta sensibilidade sobre como você é e como você funciona, né? Como você está, na verdade, como você funciona, esses acontecimentos que o universo promove são para te ajudar a crescer de uma outra forma, de uma forma mais suave, mais tranquila. Se ele sente que você ainda está com uma visão muito limitada
sobre a sua vida, sobre o seu entendimento de quem somos nós e de como nós funcionamos, se você ainda está num estágio de muita limitação sobre como nós funcionamos, o universo vem com as pancadas mais fortes. Então isso vai de acordo com o seu nível de conhecimento. O seu nível de conhecimento rebate diretamente no seu nível de vibração de energia. Ou seja, quando nós não temos um conhecimento profundo sobre nós e nos deixamos embarcar muitas vezes em dias e dias com pensamentos, sentimentos que nos jogam para baixo, que vão abaixando a nossa potência de energia, a nossa força de energia, o universo vai te trazendo questões cada vez mais complexas e mais difíceis para que você possa justamente tomar as pancadas mais fortes, para que você possa se elevar de alguma forma ou gerar um aprendizado e um crescimento maior, né, dentro de você. Se você já está num outro nível mais elevado, ele sabe que ele não adianta ficar dando as cacetadas em você, porque você já sabe como reagir. Você já sabe como mexer com isso. Você já sabe que isso é um ponto de transformação. Você já sabe que isso é um ponto de aprendizado. Você já sabe que isso está vindo para você, para o seu crescimento. Então a pancada perde a força. A pancada perde a potência. Não é quanto mais você sabe, mais você apanha, né, por conta de saber mais. Pelo contrário, quanto mais você buscar esse autoconhecimento, quanto mais você buscar o entendimento de como as coisas são, quanto mais você tiver inteligência amorosa para reagir às coisas que as pessoas falam, aos acontecimentos do mundo externo, aos fatos e circunstâncias que vão bater a porta da sua vida, menos forte é a pancada. Ela é sempre direcionada para o seu nível de aprendizado. Quanto menos você consegue reagir de uma forma amorosa, inteligentemente amorosa ou amorosamente inteligente, quanto menos você consegue ter a percepção de como essas coisas funcionam, mais forte é a pancada para que você possa entrar rapidamente num processo de aprendizado. O fato é, sempre nós estaremos nos modificando. Se você perceber a jogada que o universo faz com você constantemente, ele sente o que você está sentindo e vai botando coisas, acontecimentos e pessoas relativas ao que você está sentindo, para que você possa ir entrando no seu estágio de crescimento e de evolução. Então, se você percebe a jogada que o universo faz com você, você começa a sacar: ah, essa pessoa está falando isso aqui, e ela está soltando uma fala qualquer aqui, mas isso é importante, porque isso tem relação com o que eu estou vivendo, isso tem relação com alguma coisa para dentro de mim. Eu me atrasei para sair de casa, mas isso foi importante, porque eu posso estar encontrando alguma coisa ou algo ou alguém que vai fazer a diferença na minha vida, ou simplesmente eu posso me sentir ansioso porque estou saindo atrasado, e é justamente isso que o universo quer que eu me enxergue. Ele quer que eu segure a onda da minha ansiedade, então eu vou ficar tranquilo. Ele está jogando com você. Ele está jogando com você o tempo inteiro. E você está jogando com o universo. Então, quando você passa a jogar junto com o universo, é que a brincadeira começa a ficar gostosa. Aí você vai sacando as malandragens que o universo usa, os subterfúgios, os recursos, né, que o universo tem para poder trabalhar com você, para fazer você entender, para fazer você pegar certas coisas. Quando nós começamos a entrar no jogo, quando nós começamos a nos aperceber de que tal pessoa falou aquilo enquanto a gente estava passando, eu nem estava falando com ela, mas eu escutei ela falando algo, eu falei, isso é importante para mim. Por isso que essa pessoa cruzou exatamente nesse momento, falando exatamente aquilo, porque que o universo, de alguma forma, estava querendo que eu escutasse e que eu cravasse aquilo. Percebe como isso é importante para a sua vida? Percebe como isso é importante para você poder entender
o que o universo está o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro trabalhando para você poder ir pescando as dicas, os sinais, as sacadas para a gente poder ir correndo atrás. Então, conforme eu aprendo, as lições são apresentadas. Conforme eu aprendo, as lições são apresentadas. Sandrinha, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Conforme eu aprendo, as lições são apresentadas. Ou seja, cada vez que você aprende algo, cada vez que você toma uma lição, novas lições vão chegar para você, né? Isso é fato, né? Seria isso a sua questão, Sandra? Desculpe, eu não consegui pescar direito. Mas se for isso, é exatamente isso que você está pondo. Conforme eu passo de série, novos trabalhos nos são oferecidos, vamos dizer assim, novas lições nos são ofertadas para novos estágios de crescimento. É assim que funciona. Por quê? Porque o mundo não para de crescer, a natureza não para de se desenvolver, nós não paramos de nos desenvolver, então as lições nunca cessam, as lições nunca acabam. Quando nós saímos de alguma lição, de alguma situação, circunstância na nossa vida, nós já passamos para uma próxima fase. Existe às vezes, Sandra, um tempo de vácuo. Existe às vezes um tempo de respiro, vamos dizer assim, tá? É um tempo de você entender ou se colocar nessa nova circunstância em que você já se livrou do problema passado, certo? Você se livrou de uma circunstância passada. Então você se acomoda nessa nova situação, nesse novo local. É um tempo de acomodação que às vezes demora um pouco mais, que às vezes demora um pouco menos, mas imediatamente você já vai perceber uma nova proposta de aprendizado para um novo momento de crescimento, tá? São sempre níveis de crescimento que vão sendo nos oferecidos. Tem pessoas que, infelizmente, muitas pessoas, milhares de pessoas, e é nisso que vocês devem ficar muito atentos, que se prendem em situações e não conseguem sair delas, ficam presas nessas situações e não conseguem andar para frente. Geralmente nós estamos presos a situações porque nós nos amarramos a elas emocionalmente, ou seja, nós emocionalmente geramos uma ligação com aquele problema ou com aquela circunstância que faz com que a gente se prenda nela, se amarre nela, ou seja, que tipo de reações emocionais você tem mediante os problemas que se apresentam para você, tá? Se aquele problema mexe com você emocionalmente de uma forma negativa, cuidado. Você está se prendendo a esse problema. Você está se amarrando a esse problema. Você está botando uma algema no teu punho e uma algema no punho do problema. Aonde você vai, o problema vai atrás. Porque você se ligou emocionalmente de uma forma negativa com aquele problema. Quando você enxerga o problema de uma forma positiva, ou seja, quando ele gera em você emoções positivas, e geralmente é óbvio que é normal que a gente consiga ir evoluindo a nossa visão sobre a circunstância, não é imediatamente, né? Aconteceu um problema e de repente você já reagiu positivamente. Isso é um estágio muito alto de evolução. Mas quando nós vamos aos poucos, primeira reação negativa, depois a gente vai serenando, depois a gente vai nos tranquilizando, e aí a gente vai começando a enxergar de uma forma diferente, nós estamos nos desvinculando desse problema. Ou seja, uma forma mais serena de enxergar é buscar justamente o ponto de crescimento, e no ponto de crescimento você vai gerando uma emoção mais positiva, mais favorável, mais positiva sobre aquela circunstância, aquele problema. E assim você vai se desvinculando da situação que você está vivendo, certo? Porém, qual é o barato dessa conversa e dessa história? Uma vertente... Oi, Maristela, boa noite, Maristela. Desculpa, Maristela, eu ainda não te retornei, tá? Mil perdões, Maristela. Enrolou aqui um pouquinho o dia a dia, encalacrou um pouco por conta do seminário, tá? Mas eu já vou te retornar. Uma vertente interessante é analisar pessoas de cidades pequenas em qualquer lugar do mundo e moradores de grandes metrópoles. Quem vive numa cidade menor vivencia problemas e saem com mais sabedoria. O das megalópolis saem com mais feridas e fechados.
Maristela, me retorna, vou te retornar. Maristela, ó, desculpa, tá? O que acontece? Tá acontecendo algo muito estranho, tá? Nas cidades menores, tá? Tá acontecendo algo muito estranho nas cidades menores. Também existem ali problemas graves. É claro que a turbulência, né, a ansiedade gerada por uma cidade grande, né, e o fluxo de energia negativa que envolve uma cidade grande influencia a todos nós, tá? Se você não está muito forte, muito preparado para suportar a energia de tantas coisas negativas que ocorrem numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, de 6 milhões de habitantes, né, em que toda espécie de circunstância negativa está acontecendo nesse exato minuto ao nosso redor. Se a gente não presta atenção nisso, nós vamos nos afundando, nós vamos ficando de alguma forma tontos, né? E com dificuldade de enxergar as coisas, né? Para que a gente possa reagir de uma forma melhor. Ou seja, o peso da energia de uma grande metrópole influencia muito a todos nós. Os valores mudam, né? Os objetivos mudam e nisso nós todos vamos nos perdendo um pouco, certo? E nas cidades pequenas ocorre, claro, o contrário. Existe uma sabedoria, né, daquela vivência mais simples. Porém, existe hoje um vácuo depressivo das pessoas que não têm o que fazer, que as pessoas que ficam entrando em processos tediosos de depressões profundas, né, onde está ocorrendo muitos casos de suicídio nas cidades menores. Isso acontece até com coisas pequenas. Exemplo, vou sair e tenho que levar um endereço. Esqueço, o que eu tenho que levar aparece na minha frente. Então agradeço para alguém que está perto de mim. Parabéns, Carmen Lúcia, exatamente. Boa noite, Mari. Boa noite, Mari. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua presença. O nosso coração está do lado de dentro e não do lado de fora. Se dentro está tudo bem, não importa se estamos em uma cidade grande ou pequena. Parabéns, Euzinha, exatamente. Exatamente, nós sentimos, né, essa influência da cidade grande, certo? E é importante exatamente isso que a Euzinha falou. Se você está bem com você e fortalecido, você consegue segurar melhor a onda, tá? Do mesmo jeito, se você está numa cidade pequena, está bem, está fortalecido por dentro, você também consegue suportar o lado negativo de você estar num lugar como esse, que pode causar também sérios problemas de ordem psicológica. No fundo, é exatamente isso que a Elzinha está nos dizendo aí. É por dentro de nós que a gente vai refletir aquilo que nós vamos vivenciar. É dentro de cada um de nós que mora a paz, a tranquilidade, a harmonia, a esperança, a fé, a coragem, o amor, a felicidade e tudo mais que nos fortalece. Tudo aquilo que nos põe num lugar de firmeza, num lugar de clareza, né? E não exatamente os acontecimentos, o ambiente externo. É claro que o ambiente externo vai te influenciar, ele vai tentar te influenciar, ou para o mal ou para o bem, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ele vai mexer com você, não tem jeito, né? Porém, o nível do fortalecimento que você deve ter, esse é o que vai fazer a diferença no seu, na sua capacidade de suportar os ambientes externos. Num exemplo mais radical, por exemplo, existem muitos casos de pessoas que sofreram na época do nazismo, nos campos de concentração, né? Toda espécie de dor e sofrimento, porém existem casos de pessoas que conseguiram de alguma forma se fortalecer ali e passar por aquilo de uma forma melhor do que muitas outras pessoas que, obviamente, num ambiente como aquele, se desesperaram e se desmantelaram inteiras, né? Mediante aquilo que elas estavam vivendo. Como, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, né? Todo mundo fala, o mundo está num desespero, o mundo está assim mais ou menos, né? Tem muitas pessoas que estão num nível muito grande de angústia, de desespero, de insegurança. Tem pessoas que estão em níveis medianos, né? E tem pessoas que estão muito bem,
Tem pessoa, e não estou falando de bilionário não, que você fala muito bem, o cara, já porque está cheio do dinheiro, não é isso não. Pessoas simples, tá? Pessoas simples que estão bem, justamente porque dentro delas existe serenidade, harmonia, tranquilidade, paz e entendimento. Entendimento sobre o que está acontecendo, quais são as coisas boas, os proveitos e os benefícios que eu posso tirar mesmo dentro de uma situação como essa e como eu posso me livrar de vivenciar esse tipo de situação dentro de mim, piorando aquilo que já está muito ruim. Pedro, as pessoas precisam de força. Nesse momento atual existem seres que precisam de muita oração e luz. Os latinos, por exemplo, que são mais calorosos, precisam do afeto e sem isso entram em depressão. Exatamente, Maristela, todos nós sempre estamos precisando de apoio, todos nós sempre estamos precisando de ajuda. O momento confere que muito mais pessoas precisam de apoio e precisam de ajuda. Porém, é importante que as pessoas entendam, né, que é dentro de cada um delas, né, dentro de cada uma delas e saibam também que existem pessoas, existem muitas pessoas que nesse momento estão conseguindo tirar um belo proveito, né, de toda essa circunstância e de toda essa situação, né? Quando o Nelson Mandela foi preso, tá? Quando Nelson Mandela foi preso e passou não sei quantos anos na cadeia, certo? Depois saindo para se tornar presidente, né, da África do Sul, né? Quando ele saiu para se tornar presidente, né, daquela república, o que acontece? Ele falou que as pessoas prenderam ele, o corpo dele. Ele fala assim: porém eu nunca estive lá, eu nunca estive naquela cadeia, eu nunca passei por aquilo, a minha mente não estava lá, a minha cabeça, nunca conseguiram prender a minha cabeça. É mais ou menos isso que ele fala, ou seja, ele não se deixou conduzir mentalmente para aquela realidade. A cabeça dele tirou ele daquela realidade. E ele fala: eu nunca estive lá, eu nunca conseguiram me prender. Porque a mente da gente, através da nossa força de criação, da nossa capacidade de imaginação, nos transporta para onde nós quisermos, para onde nós queremos ir, para onde nós quisermos ir. E é isso que te tira do mergulho profundo dentro de uma realidade da qual você não quer viver. Quando a sua imaginação compactua com a realidade terrível e negativa que você está vivendo, você está se afundando, se amarrando de forma muito perigosa, num estado de situação calamitosa. Quando a sua imaginação te transporta para outro lugar, te leva para o dia de amanhã, porque amanhã vai ser melhor, ou o que eu posso tirar de benefício aqui, aonde eu poderia estar agora, o que eu posso estar fazendo, que eu não me concentre nesse lugar, nessa situação que eu estou vivendo nesse momento. Ou seja, o nosso ponto de atenção faz com que nós saiamos, né, do lugar em que nós estamos e nos leve, nos conduza para lugares em que nós queremos ir. Como no filme A Vida é Bela. Perfeitamente, Sandrinha, como no filme A Vida é Bela. Exatamente. Você quando se transporta, é isso que faz pessoas doentes, por exemplo, desenganadas por médicos, conseguirem se curar. As pessoas não ficam no hospital, elas não estão lá vivenciando a doença com medo do que a doença pode fazer com a vida delas. Elas simplesmente se transportam para o lugar em que elas estão saudáveis, felizes e que elas se livraram dos problemas. Você sai primeiro da situação através da sua cabeça, da sua imaginação. Depois vai o resto, depois vai o corpo, depois vai a sua realidade. Se você mergulha dentro dessa realidade com tudo que tem direito, você simplesmente chafurda nela e se prende a ela. Quando a sua imaginação e a sua cabeça te transportam para outros lugares, aí você simplesmente está gerando um caminho de saída, certo? Primeiro vai a sua imaginação. Gente, tudo que foi inventado no universo nasceu primeiro da cabeça de uma pessoa. Tudo, o telefone, a blusa, o carro, o foguete e a caneta. Tudo foi criado primeiro aonde? Na cabeça de alguém.
Tudo foi criado na cabeça de alguém. Depois da cabeça, vira realidade. Depois de virar, depois de ser construído, inventado na imaginação, a coisa vira realidade. É assim que é o nosso processo de criação. E ele não funciona só para criar coisas. Ele também funciona para criar realidades. Realidades que você vivenciará. Caso você consiga, manter-se firme dentro do seu processo de criação, caso você consiga mergulhar cada vez mais na realidade da criação que você está gerando dentro de você, e obviamente, que seja algo realizável, no sentido de, eu quero morar amanhã em Marte. Não, você não vai morar amanhã em Marte, isso não vai dar certo, você está gastando o seu processo criativo à toa, Pode até ser que um dia você vá parar lá em Marte, se você ficar enlouquecido pensando nisso. Pode até ser que um dia você seja mandado para lá, mas se você consegue se transportar para momentos, para outras vivências, que você se enxergue lá, que você consiga se enxergar nesse outro lugar, que você consiga se ver nesse outro lugar, aí sim você pode ter certeza que é dessa forma que as coisas acontecem. Tudo nasce primeiro na imaginação de um ser humano. É como um processo, é como se a imaginação funcionasse como uma oficina. É dentro dessa oficina que você vai construir as realidades que você gostaria de viver. É dentro dessa oficina que vai sair o seu plano de vida. É dentro dessa oficina que vai nascer o seu próximo passo, o seu próximo, o próximo caminho que você vai tomar, a sua nova realidade, o caminho para o seu destino, certo? Nasce nessa oficina aqui. Aqui nós construímos, aqui nós vamos sentindo, aqui nós vamos montando o que será a nossa realidade. Então, quando nós estamos vivenciando, por exemplo, um problema como esse que nós estamos vivenciando, você tem dois caminhos. Ou você mergulha no problema e se chafurda nele, enxergando somente as dores, as dificuldades, as tragédias, e você vai fazer parte dessas tragédias também, ou você consegue imaginar o que você pode, para onde você pode ir, mesmo se tornando, mesmo a gente vivendo esse processo de triste realidade. Ou seja, o que eu posso fazer, como eu posso me virar, como eu posso buscar novos caminhos, como eu posso buscar novas realidades. Lei da atração, Klaus? Não, na verdade isso é uma lei de criação. Tá? Você não está atraindo, na verdade, alguma coisa para você. No final das contas vai acabar chegando nisso, mas na verdade você está em processo de criação, você está em processo de imaginação. Um prédio, aonde vocês moram, aonde todos nós moramos, nasceu na cabeça de um arquiteto, em primeiro lugar. Nasceu uma planta que foi desenhada por um arquiteto. Esse desenho passou para o engenheiro juntou o construtor e tal, não sei o quê, e foram lá e tornaram realidade, ou seja, realizaram aquilo que adivinha da cabeça de uma pessoa que criou aquilo, certo? Da mesma forma, quando nós criamos um filme, alguma coisa assim, primeiro nasce a história da cabeça de um roteirista. Primeiro nasce na cabeça dessa pessoa a novela que vocês assistiram, que vocês mais gostaram, o filme que vocês assistiram, que vocês mais gostaram. Nasceu da cabeça de alguém. Isso nasceu da cabeça de alguém. Isso é um processo criativo. Quando você consegue focar nesse lugar, quando você consegue enxergar o que seria o seu próximo passo, o que seria o seu próximo lugar, aonde você gostaria de estar, como você gostaria de estar vivendo, e isso vai ganhando força dentro de você, em que você vai começando a enxergar os detalhes dessa vivência nova que você gostaria de promover para você. Quando você começa a ter sentimentos profundos de se pondo naquele lugar em que você gostaria de estar, quando você se enxerga, quando o corpo da gente começa a sentir a realidade daquela nova vivência, daquela nova experiência,
aí sim você está justamente se lançando para esse lugar. Né? Tem uma pessoa que fala que primeiro vai a alma, depois vai o corpo. E eu gosto muito disso, mas é uma construção de imaginação, uma construção de criação. A imaginação é uma das coisas mais poderosas que nós temos em nós. E, infelizmente, nós deixamos ela solta. Como dizem as pessoas, é uma péssima patroa e uma ótima empregada. É uma arma que, se você não presta atenção nela, é como se o cano tivesse virado para você. Porque vem medo, vem angústia, vem criações negativas que vão te afundando nessa vivência que você não quer estar. E quando você direciona a sua imaginação para onde você quer ir, para o que você quer fazer, para qual a próxima realidade que você quer viver, aí sim, esta arma poderosíssima que nós temos dentro de nós, afinal somos a imagem e semelhança do Criador, não à toa, porque nós criamos o tempo inteiro, né? Aí sim as coisas vão se desdobrando. Então você exercitar a sua capacidade de imaginação, você se deixar livre por um tempo, deixando que a sua imaginação transcorra de forma livre. Quando você começa a pensar, deixar solta a sua imaginação para viajar para lugares, para outras realidades, você fica simplesmente deixando a sua imaginação trabalhando solta e exercita a sua capacidade imaginativa. Em algum momento, você vai criar alguma coisa que vai bater fundo no seu coração. Em algum momento, alguma criação vai se comunicar com o seu coração. É daí que vai partir a sua próxima realidade. Dá vontade de ser assim também, inspirador, tão bom ouvir alguém positivo, falar muito bom, energia boa. Tudo que você está falando nasceu da sua cabeça e você transforma em palavras que vibram na vida de quem vem te escutar. Muito bom ouvir alguém que tem tanto... Obrigado, Euzinha, obrigado pelo carinho. Construir a vida atravessando as etapas com fluidez e sabedoria é a construção do nosso filme. Faça a sua história e conte esse filme lindo para os seus amados. Muito bem, meu amor, faça um exercício que funciona muito comigo. Agradeço o dia de hoje e confirmo que amanhã será melhor que hoje. Parabéns, Fátima Lopes. A minha imaginação é muito fértil, mas as criações são sempre baseadas no que eu vivi. É uma constante. A imaginação fértil, Mari, confere que você pode ir para lugares, né, que você que não tem a ver com as suas vivências, que não são presas a nada. Faz essa imaginação livre, imaginação solta, imaginação livre e solta, ela vai para onde você quiser que ela vá. Você direciona, enquanto diretora do filme da sua vida, você direciona a sua imaginação. Senão a sua imaginação está te prendendo. Você não é livre pela sua imaginação ficar te retendo o tempo inteiro aonde ela quer que você fique. Então é como se você fosse refém da sua imaginação, mas você tem controle sobre ela, tá? Você tem controle sobre ela. Basta exercitar. É um trabalho, tá? É um trabalho que nós vamos aprendendo a fazer conforme nós vamos exercitando, tá? Não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo. Tenta até acertar. Porque os benefícios de quando você consegue ser dominante sobre a sua imaginação, eles não têm preço, porque eles conferem a sua liberdade. Por exemplo, se Nelson Mandela não tivesse a capacidade criativa e imaginativa dele, estaria preso na cadeia e lá teria ficado e lá teria vivido a verdadeira e dura realidade da sua existência na cadeia. Porém, como ele tinha capacidade de direcionamento de sua imaginação, ele diz que nunca esteve preso. Tem um outro caso de um cara também que é muito legal, João Vilaverde. Oi, meu irmãozinho. Isso aconteceu hoje comigo, Pedro. Uma criação bateu com o coração. Quando você sente isso, e é um insight, né, João? É como se fosse uma intuição, é como se fosse uma luz. É o famoso, como nós chamamos, o eureka, o ahá, né? Que é quando bate aqui no coração, e aí você fala, meu Deus, isso, pega isso, se agarra nisso, tá? Porque isso faz sentido para a sua alma. Quando bate no coração, é porque faz sentido na sua alma. É a sua alma querendo te dizer, João,
Guarda isso aí com você e vamos trabalhar em cima disso, porque isso faz sentido para nós. É o que nós gostaríamos que você investisse, né? Aonde nós gostaríamos que você trabalhasse. Então é sua alma se comunicando com você, falando, João, agarra isso. Bateu no coração, segura, como um storyboard mental. Exatamente, Mari. Impressionante ouvir isso tudo no mesmo dia que aconteceu comigo. João, não tem coincidência no universo, tá? No início da live foi exatamente a brincadeira, foi essa. Ele tá sempre jogando com você. Quando você começa a jogar com ele, você já vai entender perfeitamente que ele novamente está reforçando a mensagem que você recebeu lá hoje. Ele novamente está me usando aqui para bater no teu coração que isso é importante para você. Então, não desgarra disso aí que aconteceu, não. Tá? O universo está reforçando, está sublinhando, tá? Aquilo que você precisa pegar. A prática leva à perfeição? Espero que sim não, Mari. Isso é uma realidade. A prática leva à perfeição, tá? Isso é uma realidade, isso é um fato. Tá? É só você batalhar em cima, é só você correr atrás, tá? Que a coisa vai rolar. Você consegue transferir as suas potencialidades de imaginação e de pensamento para onde você quer. É um trabalho. Lembra quando você começou a caminhar? Quando você não vai lembrar, lógico, que você era muito bebezinha, tá? Mas você caiu muito de bumbum no chão até você conseguir se levantar, ficar em pezinha e andar. Isso é a vida te ensinando lá no início. Tudo o que você quiser fazer vai ter alguma dificuldade, vai ter algum trabalho, você precisa passar por um processo para você poder chegar num estágio em que você consiga ficar de pé e levantar. A sua capacidade de imaginação corre do mesmo jeito. Você vai ficar trabalhando ela, até que você vai conseguir ter resultados positivos. Tem um cara, eu já até falei, acho que isso aqui na live, tem um cara, quando em crise de ansiedade o ar me falta, eu me imagino em outro lugar e meu foco centraliza e volta a mim. Então, Mari, você já sabe usar a tua imaginação a seu favor. Você já tem provas, né, de que você consegue mudar, alterar os seus estados emocionais, né, segurando a onda da ansiedade por conta do direcionamento que você dá para a sua imaginação. Quanto mais você trabalhar, meu amor, quanto mais você trabalhar, melhor, mais resultados você vai obter, resultados muito bons que vão mudar a sua história, que vão mudar a sua vida. Não deixe de fazer isso, não deixe de buscar esse trabalho, tá? Eu entrei na televisão para ser diretor, era chamado, eu não tenho esse título, mas eu podia me chamar de diretor júnior. Eu não entrei como diretor sênior, eu não entrei lá em cima. Isso foi uma construção. Quanto mais eu batalhei, estudei, fui correndo atrás, você vai evoluindo. Tudo no mundo é evoluindo, tudo no mundo é crescimento. Imagina se a semente rasga a casca da semente, vai criando raiz, aí criou raiz, aí a raiz pensa assim, eu nunca vou ser uma árvore, eu nunca vou conseguir chegar lá em cima, eu nunca vou me transformar numa árvore, e ela fica raiz. Aí tá certo isso, ela vai lá para cima, só que demora um tempo, demora um processo, ela não pode parar de se esforçar. Depois que ela criar raiz, vai vir o caule, vai romper a terra. Rompeu a terra, imagina, rompeu a terra, ela vai falar, eu nunca vou ser uma árvore. Aí ela olha para as outras árvores gigantes perto dela e vai falar, olha, aquela árvore é grande, eu nunca vou ser daquele tamanho. Imagina, é só ela continuar no trabalho dela de crescimento, é só ela continuar no trabalho dela de evolução, ela vai se tornar uma árvore tão grande quanto as outras. Isso é que a gente não entende. A nossa capacidade, o nosso potencial de crescimento e de evolução, a paciência e o trabalho persistente, paciente, direcionado para que a gente também possa entrar nesse processo e nesse caminho de evolução e crescimento. Nós nos comparamos com as outras árvores, e as outras árvores são enormes, e aí a gente fala, eu não vou chegar nesse lugar, eu nunca vou chegar nesse tamanho. Claro que vai, você nasceu árvore, você nasceu ser humano, você tem alma, mente e corpo, como todo mundo. Então você tem condições e capacidades, através do seu potencial de criação,
de ir gerando transformações na sua vida para que você possa entrar num processo de crescimento. Mari, você vai ser tão grande quanto qualquer pessoa que você acha que seja. Você pode ter o tamanho que você jamais imaginou na sua vida.